João Rocha, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, meu caro. Muito obrigado por esta oportunidade. Prazer é todo meu. Então, como é que tens estado a lidar com essa cena da Covid? Bom, vamos nos adaptando. De facto, não é uma situação normal, é Uhum, extremamente preocupante. uhum, Algo que começou e de princípio pensamos todos nós que iria permanecer simplesmente na China, uhum, mas com o tempo chegou ao nosso continente e deste lado, aqui onde eu me encontro, desde abril que entramos em estado de emergência. Portanto, é uma questão de nos adaptarmos. uhum. Também requer, de certo modo, muita fé em Deus, confiança, sabermos que estamos devidamente protegidos. E do meu lado, é isso que eu acredito. O trabalho continua, com novos desafios, com um ambiente de trabalho, de negócio, de colaboração, etc., extremamente diferente e um pouco mais complexo. Mas acho que também deu-nos algum tempo para podermos analisar e ver o contexto atual em que nós vivemos e encontrarmos ou tentarmos buscar e ir atrás da busca de novas soluções. Portanto, é isso. O que nós lamentamos, de facto, é a perda de vidas de muitas pessoas. Aqui na África do Sul, aproximadamente 11 mil pessoas, já estamos acima deste número que perderam as suas vidas. Portanto, são famílias afetadas, filhos e pais que perderam um ao outro. Também, em termos a nível do desenvolvimento econômico, foi extremamente afetado. Há aqui uma perspectiva-se uma contratação à volta de menos 6% da economia sul-africana, que é extremamente difícil. E com isto, acarreta tudo isto muitas pessoas que perdem os seus empregos, as suas fontes de receitas, e que aumenta o número de pessoas que dependem do Estado, da assistência social e etc. Portanto, é a este respeito. Do lado positivo, acho que aqui a entrada, o uso das tecnologias Uhum. tem sido extremamente proveitoso. Acho que podemos, de um certo modo, encurtar o espaço em que poderíamos consultar um com o outro, conversar, negociar, porque normalmente aquele período que perdíamos em voos, em viajar longas distâncias para outros países, hoje torna-se muito mais curtas através das plataformas virtuais. E acho que, de certo modo, isto é positivo. Acho que isto é Bom, positivo. para quem não está a assistir, houve quem perguntasse, bom, mas quem é o John Rocha? John Rocha tem esse nome em inglês, mas ele é João Rocha, é angolano, vive na África do Sul há mais de 30 anos, mas tem uma experiência muito larga no mundo empresarial africano, já esteve muito próximo do centro de poder do NEPAD, da SADC, do secretariado da SADC, tem experiência com as Nações Unidas e é um consultor, hoje lida muito com a Câmara de Comércio Sul-Africana e a relação com os países aqui da África, mas ele, ao longo do seu discurso, depois vai citar. John, falavas em consequências negativas da Covid aqui, citaste um pouco a África do Sul, mas é o apanágio dos países africanos. Com uma política pro-desenvolvimentista diferente, ou seja, com uma governação mais eficiente, o impacto da Covid seria mais reduzido, não achas? Bom, até certo ponto, acho que seria, mas a Covid está muito ligada ao número de pessoas que congregam em certas localidades, está muito ligada à atividade social e econômica, porque é um vírus transmitido por via do ar, e, portanto, a África do Sul está sujeita a isso. Depois, por outro lado, a África do Sul, sendo um país ligeiramente com uma economia muito mais avançada, com ligações tanto a nível terrestrial, aéreas e marítimas com vários países do mundo. Portanto, há entradas e saídas de pessoas que, pronto, tiveram em áreas que
onde existia a transmissão de vírus em grandes volumes e com estes que foram regressados, nós também fomos afetados. Mas acreditamos que, falo da África do Sul, mas também mesmo a nível da África, esperava-se, acho que lembras-te muito bem quando a pandemia começou a espalhar-se à volta do mundo, todos diziam que ou mostravam preocupações com aquilo que seria a África hoje. Mas fomos a ver que esperava-se também com o inverno, o início do inverno, talvez a situação iria piorar. Mas estamos extremamente satisfeitos pelo facto de que estamos quase no fim do inverno, desta época de frio, do cacimbo, e começamos a notar que os números a nível do continente africano não foram lá tão elevados como foram em outras partes do mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. Portanto, os países desenvolvidos, e isto para nós é positivo. A nível da África, hoje o número global de casos positivos estão à volta acima de 1 milhão de pessoas, dos quais acima quase 50% são casos positivos aqui na África do Sul. A província de Gauteng, onde resido, tem sido essa, mas logo de princípio, o governo foi, quando declarou-se o estado de emergência em abril total, que tem sido um pouco, como é que vamos dizer, estamos a abrir a economia de uma forma faseada. Isto conseguiu conter a transmissão do vírus a nível local. O outro caso positivo, embora temos um número elevado de casos positivos, de facto o número de recuperações também tem sido extremamente encorajador. E acho que tudo isso demonstra que a capacidade de resposta foi positiva, as medidas que foram tomadas, embora com efeitos sociais e econômicos um pouco negativos, ajudaram-nos a conter a transmissão do vírus. E acho que isto é que podemos dizer tem sido positivo. John, aqui quando eu olho para a Covid e a sua relação com a África, se do ponto de vista da contenção da doença e dos efeitos negativos, isso até pode-se encontrar elementos positivos, mas há um lado que ameaça a agenda de desenvolvimento africana, que é a questão da mobilização do investimento direto estrangeiro. Por quê? Porque a Covid impactou negativamente na economia mundial. E, por causa disso, a África deixou de fazer parte da lista do destino dos grandes capitais. Como é que tu achas, quando olhas para a Agenda 63, como é que tu achas que a África conseguirá cumprir com os seus objetivos estratégicos, vai conseguir se superar de tudo isso? Bom, é o seguinte, isto depende muito da perspectiva que, conforme nós olhamos para este tema. Do meu lado, eu sou de opinião que o investimento direto estrangeiro, para mim, não é panacia para o desenvolvimento do continente africano. E se formos a olhar para dados, números concretos, que no decorrer desta conversa poderemos partilhar com maiores detalhes, poderemos demonstrar de facto que estamos obcecados um pouco com este tema de investimento direto estrangeiro. Eu não acho que é a solução para o continente. Por outro lado, concordo consigo que de facto esta pandemia veio como é que vamos dizer assim, a introduzir alguns travões na velocidade pela forma como o continente se desenvolvia. Como sabes que desde 2000, do princípio deste milénio, 2000, o continente africano tem apresentado o maior índice de crescimento econômico a nível mundial. Portanto, se olharmos para as 10 economias que cresceram mais no princípio, digamos assim, de 2000 e 2010, e esta altura, 2010 até 2020, vamos notar que quase 50% dos países nessa primeira lista são países africanos. A Covid-19, de facto, veio a atrapalhar todo este processo
E por causa da dependência elevada do continente africano, que é um país extremamente, maioritariamente exportador de matéria-prima, mineral, recursos petrolíferos e etc., deste modo, teve um impacto significativo na queda de receitas dos quais os nossos governos, tanto a África do Sul como muitos outros países, também dependiam. Portanto, isto é complicado. Segundo, a África também tem assistido aqui já ao longo dos anos uma grande velocidade no que tange investimento no setor, no desenvolvimento de infraestruturas. Para o setor petrolífero, a perspectiva era que até 2025 a África beneficiaria aproximadamente de 480 mil milhões de dólares em investimento no setor petrolífero. Com a Covid, que venho aqui a acentuar a queda do preço do barril de petróleo, todos estes projetos que haviam em carteira sofreram alguns entraves. Portanto, e aqui haverá necessidade do continente africano mobilizar o investimento estrangeiro, africano e nacional para poder dar sequência à execução destes projetos. Portanto, esses aspectos é preciso salientar. Segundo, a África, no âmbito da Agenda 2063, o objetivo fundamental é criar as bases para o desenvolvimento sustentável e integrado do continente africano, principalmente relativamente à questão, à necessidade de aumentarmos o volume do comércio intra-africano, porque a África continua a importar maior parte dos produtos e bens e consumos e serviços a partir de outras partes do mundo. Em 2018, a África importou aproximadamente a volta de produtos equivalentes a 549 mil milhões de dólares, que é um número elevado. E logo depois vamos falar um pouco sobre isso, porque acreditamos que uma boa parte destes produtos que a África até agora tem importado são produtos que podem ser produzidos aqui em África. Portanto, a Covid-19 também veio desacelerar a marcha que nós víamos aqui assistir progressivamente, embora um pouco lenta, no aumento do comércio intra-africano. Portanto, isto é um fator preocupante e isto tem muito a ver com as medidas que os vários governos no continente foram tomar. Primeiramente, o encerramento das fronteiras, que proibiu a entrada e saída de pessoas, o movimento. Nós entendemos perfeitamente as razões pelas quais essas medidas foram tomadas. Mas, em segundo lugar, a questão mais grave é o facto de que não existir um alinhamento entre os diversos países. Porque depois deparamos-nos em situações onde um país fechava a sua fronteira e para os países da Interland, os países que dependem dos portos marítimos, dos países vizinhos, que não têm acesso à orla marítima, estes países viram-se um pouco constrangidos, porque de repente as exportações e importações dos quais eles dependiam sofreram alguns adiamentos. Portanto, essas foram as medidas que continuam a afetar de certo modo a nossa marcha para o alcance dos objetivos definidos na Agenda 2063. Mas acredito que também, durante este período, tenho participado em vários eventos virtuais com vários países, notamos que a determinação dos países africanos, tanto do lado dos governos como do lado do setor privado e da sociedade em geral, para acelerar ainda esta marcha para a integração do continente, para aumentar os volumes de interação, intercâmbio comercial entre os países africanos, acho que poderá beneficiar desta pandemia, porque de repente todos nós nos convencemos que a nossa dependência do mundo global torna-se cada vez mais uma ameaça para o nosso bem-estar, para a nossa sustentabilidade, tendo em conta as interrupções que fomos verificando nas cadeias de abastecimento de bens e consumo e serviços dos países europeus, da Ásia e da América para a África. Portanto, estes aspectos são positivos. John, o que é que diferencia a Agenda 63
de todas as outras iniciativas africanas de desenvolvimento que falharam. Ou seja, a Agenda 63, que hoje é muito falada, muito discutida, diferencia-se do quê? De outras iniciativas? Eu considero a Agenda 2063 como uma iniciativa, um quadro macro para dar continuidade e sequência às decisões que foram tomadas a nível do continente africano desde a criação da então Organização da União Africana, OUA. Por que é que eu digo isso? Se notarmos, o último país africano a se tornar independente, praticamente a África do Sul, isto aconteceu em 1994. Desde o início da marcha para a independência dos países africanos, que começou, deu arranque a Ghana, a República do Ghana, a África desde já tomou como prioridade a libertação do jugo do colonialismo dos países africanos, como uma das maiores prioridades. E acho que durante este período a África foi alvo de várias intervenções, ingerências políticas e não só militares. O caso da Angola, por exemplo, é um caso concreto. Falamos da República Democrática do Congo. Portanto, se olharmos para a África, desde lá para cá, vários países tiveram que passar por uma guerra civil e uma instabilidade política social muito profunda. E com a libertação da África do Sul, o continente africano, e até deixa-me olhar um pouco mais para trás, depois da independência de vários países africanos, um dos documentos que a OA da altura adotou foi o Plano de Ação de Lagos. Este Plano de Ação de Lagos tinha como prioridade a integração, desenvolvimento sustentável e econômico do continente africano. Portanto, estes elementos que hoje estão incorporados na Agenda 2063 já faziam parte, na altura, deste Plano de Ação de Lagos. Portanto, e várias outras decisões e instrumentos. Com a libertação da África do Sul, o processo torna-se um pouco mais ágil e um pouco mais veloz, porque os líderes políticos reconheceram que agora, com a libertação da África do Sul, deveríamos olhar para a esfera econômica, porque temos a independência política, que nos dá uma liberdade, soberania e controle da nossa soberania, mas que havia agora a necessidade de libertar a África do controle externo da sua economia, da sua atividade econômica, dos seus recursos naturais e etc. Tendo em conta esta questão, no fim da década dos anos 90, inicia uma conversa a nível do continente sobre aquilo que a África deveria ser no início do novo milênio, 2000 à frente. E notou-se que haviam, à volta disso, 4 pilares fundamentais, ou 5. Primeiro, era a questão da boa governação, né? Okay. A questão da democracia, a questão dos direitos humanos e a questão do Estado de Direito. Portanto, que haveria necessidade de se pôr fim aos conflitos armados e civis que encontrávamos, que na altura se manifestavam à volta de quase todo o continente. Isso foi uma das prioridades e tomou-se várias medidas para se tornar isto uma realidade, incluindo a criação do que se chama em inglês o Africa Standby Force, que foram grupos onde os países contribuíam militares, por exemplo, pelas forças que fazem a manutenção da paz no Congo, na República Democrática do Congo. Portanto, esse é um aspecto. Segundo, era a questão do desenvolvimento econômico. Terceiro, a questão do desenvolvimento humano. Em quarto lugar, era a questão do desenvolvimento das infraestruturas. Em quinto, desenvolvimento da agricultura. Esta conversa resultou na adotação das novas parcerias para o desenvolvimento da África, que é vulgarmente conhecido como NEPAD. Portanto, a NEPAD foi fruto de um diálogo profundo da África, que tinha como objetivo fundamental
mobilizar o continente africano e, acima de tudo, restaurar a autoestima e vontade e confiança do africano nas suas próprias forças, na sua própria capacidade de poder transformar as nossas sociedades, as nossas comunidades, os nossos países e o nosso continente. E isto, para mim, foi um fator extremamente positivo, porque se olharmos para o período de 1950 até 2000, notamos que a linguagem, né, a narrativa à volta do continente africano foi mudando. Olhamos pelos factos, hoje a democracia é praticada a nível de quase todo o continente, com algumas pequenas exceções. Hoje, eleições periódicas é verificada acima de todo o continente. Para quem viajou para várias partes deste continente, no fim da década de 90, no princípio da década de 2000, 2010, nota-se uma grande diferença em termos de desenvolvimento das infraestruturas econômicas de vários países africanos, a Etiópia, Addis Ababa, a própria Angola, Luanda e outros países, aqui também na África do Sul, nota-se essa grande diferença. E acho que tudo isso fez com que o continente reconhecesse que, de facto, embora existam desafios, houve grande progresso na nossa marcha para a frente e que havia necessidade de dinamizar ainda mais, dinamizar a vontade política, social e econômica e de todos os autores da sociedade, por forma que devíamos desenhar aqui alguns objetivos, algumas metas concretas daquilo que nós idealizamos que a África deveria ser. Portanto, a Agenda 2063 é praticamente um resumo de algumas aspirações que o continente africano, os povos e os seus governos pretendem tornar realidade. E acho que, neste âmbito, é uma sequência, dá continuidade àquilo que já foi plasmado, mesmo na altura do Kwame Nkrumah, do Mwalimu Nyerere, de Agostinho Neto e de muitos outros presidentes que precederam aqueles que hoje ocupam essas cadeias. Portanto, eu contextualizo a agenda neste âmbito. Agora, devemos olhar agora os instrumentos que compõem a Agenda 2063. 2063. Em primeiro lugar, se formos a olhar para as iniciativas e os programas plasmados na Agenda 2063, fala-se daqui de uma rede de caminhos de ferro de alta velocidade que poderá vir a ligar do sul, de Cape Town, até a norte, a Cairo, e que virá ligar do leste a oeste. Portanto, essas são aspirações, são ambições. Vamos olhar agora para a prática. Hoje, investimentos nos caminhos de ferro do continente africano, na reabilitação, na sua modernização, acontecem em quase toda a parte do continente, em números extremamente elevados. E logo vamos partilhar aqui alguns dados concretos sobre esta matéria. Estes projetos são de longo termo, cujo seu alcance requer intervenções faseadas. Se falamos aqui de Angola, olhamos para o plano de desenvolvimento dos caminhos de ferro, os corredores de Angola, de uma forma faseada, foi sempre, pelo que eu entendi, primeiramente reabilitar a nível interno, a nível doméstico, depois, numa segunda fase, fazer a interligação norte-sul dentro de Angola e, na terceira fase, fazer a interligação além fronteira. Portanto, os caminhos de ferro de alta velocidade que a Agenda 2063 prevê será materializado desta forma. Portanto, não será um projeto que um governo vem e implementa de uma só vez e está pronto dentro de 5 anos, não. Será desta forma faseada. Cada país terá a obrigação de tratar da área do seu território, mas em coordenação com os países vizinhos, fazer a interligação. Sim, mas permita-me aqui te cortar e até para que percebamos. E eu segui um pouco a sua dedicação no secretariado do NEPAD. Um dos grandes constrangimentos desta iniciativa foi o financiamento.
E porque chegou uma altura que a África do Sul praticamente começou a lutar contra a maré, porque acho que a África do Sul e mais algum país que eu já não me lembro persuadiram os outros países africanos a olharem para o NEPAD como caminho de desenvolvimento da África e, infelizmente, muitos países não conseguiram dar passos para frente. Hoje estamos a falar da Agenda 63, que é uma evolução destes diferentes programas, e a questão do financiamento continua a ser a pedra de tropeço. Falaste dos caminhos de ferro. Por exemplo, o corredor do Lobito, Angola gastou mais de 4 mil milhões de dólares para construir. Mas depois, lá no Congo e na Zâmbia, há dificuldades financeiras para a continuidade do projeto. E tu dizes que o investimento direto estrangeiro é um bode expiatório. Como é que tu achas que vai se financiar essa plataforma logística, esta agenda estratégica econômica para a África? E permita-me só mesmo mais uma comparação. A China, por exemplo, com a Rota da Seda, estimou 9 mil milhões de dólares para investir. Nós, como é que estamos a explorar isto, estes canais de financiamento e qual é o bolo financeiro que a África tem para tornar essa agenda concreta e realista? Está bem. Deixa-me esclarecer do seguinte modo. Vamos começar pelo aquilo que foi a concepção da NEPAD. Né? Em segundo lugar, vamos olhar depois para os casos concretos que acabaste de citar, no caso das infraestruturas, o papel da China e etc. Mas antes disso, eu gostaria só esclarecer o seguinte. Uma das coisas que eu aprendi, José, durante o período que tive no NEPAD, eu estive lá como secretário dos comitês, era responsável pelos diversos comitês de gestão da NEPAD, desde o comitê que hoje chamam o Comitê de Orientação dos Chefes de Estado e do Governo, depois tinham lá o Comitê de Orientação, que era constituído por 20 países, Angola fazia parte deste comitê, e o Comitê de Orientação, faziam parte deles representantes dos chefes de Estado. Algumas pessoas hoje continuam em cargos chaves do governo angolano. E depois tínhamos o Comitê de Gestão, que era mais a área administrativa, técnica, operativa, e eu tinha como esta responsabilidade. Em segundo lugar, também fazia a interligação com vários países ocidentais, principalmente no âmbito do grupo do G8, G20, etc. Tínhamos criado uma plataforma de parceria para a coordenação e conjugação de esforços. Mas eu, olhando para trás hoje, acho que cometemos um dos grandes erros que nós cometemos foi o seguinte: definiu-se a NEPAD como uma plataforma para a busca de soluções africanas que deveriam ser financiadas e apoiadas pelos africanos em primeiro lugar. Sim. A parceria com o Ocidente seria na base de complementaridade. Não seria o principal instrumento para financiar a NEPAD. Mas a verdade é que, naquela altura, os países africanos enfrentavam grandes dificuldades sociais e econômicas. Não tínhamos o nível de desenvolvimento que hoje temos. Não tínhamos o nível de riquezas de empresas africanas com capacidade financeira que hoje temos. Né? Portanto, nós, na altura, não ostentávamos todas essas capacidades. Hoje já o fazemos. Tudo isso fez com que viramos para o Ocidente, acho que de uma forma precipitada, mas oportunisticamente. Todos nós sabemos que o continente africano hoje, vamos analisar factos depois, continua a exportar muita riqueza para fora. Importamos pobreza, exportamos riqueza. Importamos petróleo refinado, exportamos o bruto. Quando exportamos o bruto, criamos poucos empregos aqui e eles lá criam maiores empregos, tecnologias e etc, etc. E nós não temos essas capacidades. E acho que, oportunisticamente, alguns países do Ocidente tomaram proveito desta situação e começaram a fazer um jogo político. Porque mesmo a origem do próprio NEPAD,
quando teve início, foi no âmbito de um outro programa, né? que chamava-se Millennium Action Plan. Por outro lado, de repente, o ex-presidente do Senegal, o Abdoulaye Wade, arranca também com outra iniciativa que vinha a competir com o NEPAD, o Omega. Ok. E para sermos aqui honestos, o Omega foi promovido, incentivado pelos países, pela França. Sim. Pela França. E isto começou a criar um clima de choque. Para ultrapassar este ambiente, fez-se uma junção do Omega e o MAP. Uhum. E ao unirmos esses dois programas, foi denominado NEPAD, Okay. para tentar unir os países africanos. Este é o primeiro lugar. Segundo, se olharmos para o modelo de financiamento da União Africana, a política define a capacidade de financiamento com base no orçamento, no produto interno bruto de cada país. Uhum. Né? E isto define, com estas determinações, a percentagem que cada país deve contribuir. E eu vou dar um exemplo muito concreto. E acho que essas questões práticas e reais é preciso perceber. Eu tenho acompanhado muito os comentários de muitos especialistas. Mas o que eu aprendi é o seguinte: quando estamos de fora, vimos as coisas de uma certa maneira. Quando estamos lá dentro, começamos a ver de uma outra maneira, porque temos acesso a outros factos, a outras realidades. O orçamento da União Africana, e eu falo isso com base nos números de 2016, foi a última vez que participei numa das cimeiras, estavam avaliados na altura a 129 milhões de dólares, o orçamento da União Africana, dos 50, uma organização que nós criamos. Deste valor, países. Deste valor, na altura excluíamos o Marrocos, que não fazia parte. Destes valores, pretendia-se que a volta dos 50% seriam financiados pela a contribuição dos países membros. Os outros, e esta contribuição dos países membros iriam apoiar as despesas operacionais administrativas da União Africana. As despesas programáticas para a implementação de projetos deveriam ser financiadas por parceiros internacionais. É por isso que hoje vimos que várias iniciativas a nível do continente africano, quem financia as pesquisas e etc., os estudos, são parceiros internacionais. Mas o que é que isso lhes dá? Lhes dá uma vantagem no acesso à informação, a dados. Sim. Lhes dá uma vantagem de planificação e para a execução das suas próprias políticas bilaterais, sociais e econômicas, tanto para com a África como para com os países, os seus próprios países e entre eles. Tudo isto foi usado contra nós. Foi usado contra nós porque nós, ao recorrermos imediatamente para o Ocidente, para apoiar as nossas iniciativas, a implementação da NEPAD, tornar-nos muito mais fracos. É como tu, se estiveres a construir a tua casa, depois vais ao vizinho. O vizinho vai te emprestar o dinheiro e vai dizer assim: tu vais repor este empréstimo nestas condições. No dia em que falhares o primeiro mês, o segundo mês, ele vem, tira-te, tem todo o direito. Portanto, este é o jogo político que tem acontecido e contribuiu imensamente para... eu não vou dizer, a NEPAD não desapareceu, continua. Continua aí e acho que com muita pujança, não tem aquilo que foi, porque hoje é praticamente uma unidade técnica no âmbito... daquilo que hoje é o PNUD para com as Nações Unidas. A NEPAD é hoje, para com a União Africana, o equivalente da PNUD. Okay. Tem um papel fundamental no desenvolvimento de infraestruturas. Depois, se tivermos tempo, vamos partilhar aqui os dados concretos daquilo que é o Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura, denominado PIDA, da NEPAD. A fase 1 foi concluída agora, em meio termos, porque nem todos os projetos foram executados, mas a segunda fase já vem aí. Portanto, eu encaro isto nesta perspectiva. Segundo, o outro aspecto, sendo um programa continental,
o seu sucesso depende do empenho dos Estados-membros. Porque a ANEPAD, a União Africana, a SADC, não são órgãos de soberania. Não têm poder sobre os órgãos de soberania. Auxiliam. As decisões práticas para a execução dos seus programas dependem do Estado. Quem tem que financiar as infraestruturas é o Estado. A SADC, a União Africana, a ANEPAD podem ajudar na mobilização de recursos. Quem tem que programar a atribuição de recursos, os seus financiamentos, as fases, as etapas, e incorporar ou incluir isso no seu orçamento geral do Estado, são os Estados-membros. E houve aqui uma incongruência a este respeito, porque muitas vezes não havia este alinhamento. Não havia este alinhamento. E isto fez com que alguns projetos de grande envergadura, projetos estruturais, infraestruturas, portanto, não foram para frente. Devido a Aqui este caso. coloca-se também questões de um dos pilares, que era a questão da boa governação, aliada à questão da corrupção, não, John? Exatamente. Aqui, se olharmos para trás, um dos instrumentos, para além da área econômica que a ANEPAD tinha, era o EPRM, que era Africa Peer Review Mechanism, quer dizer, um mecanismo de revisão e prevenção e avaliação entre iguais, como se faz no mundo dos investigadores, né? Sempre que tu publicares um documento, uma pesquisa, há sempre aí um grupo de peritos que vai fazer a revisão do documento para verificar se de fato conforma. O APRM foi criado para este efeito, para promover a boa governação. Criou-se um instrumento de avaliação a nível dos chefes de Estado. Ainda continua a funcionar. Muitos países aderiram a este processo. Angola foi um dos países que aderiu. Infelizmente, muitos aderiram, mas nunca se fez a avaliação como deveria ser. A intenção do APRM era praticamente fazer a avaliação não com o objetivo de condenar ou depois usar aqui a trombota para manchar o nome dos países, mas era para identificar as áreas problemáticas que mereciam de melhorias, buscando peritos, promovendo a partilha de experiência a nível dos diferentes estados, como é que cada um lidou com cada situação, tanto na área política, social, econômica, etc. A intenção era essa, e depois determinar-se, com base nessa avaliação, quais eram as intervenções necessárias que os governos deveriam levar a cabo, com o apoio da União Africana e, acima de tudo, também os parceiros internacionais, para poder resolver as lacunas que foram identificadas. Portanto, tudo foi muito bem passado, mas nós vivemos num mundo onde as coisas, quer dizer, não é um mundo extremamente assim, nível, paralelo e direito. Há várias montanhas que nós temos e paredes que teremos que partir. E acho que perdeu-se um pouco aquela velocidade, o ritmo, porque é um instrumento que, por exemplo, mesmo a União Europeia utiliza. A União Europeia, antes dos países que não fizeram parte daqueles que fundaram a União Europeia, aqueles, por exemplo, a Polónia, quando quiseram aderir, tiveram que cumprir com alguns critérios. Estes critérios foram avaliados. Com base nesta avaliação, a União Europeia definiu um pacote de assistência técnica, administrativa e etc., para elevar o padrão em termos de governação, em termos de desenvolvimento social e econômico destes países ao nível desejado da Europa. E isto é fundamental, só que a nível do continente, acho que houve alguns países que estavam assim um pouco céticos sobre esta matéria e a verdadeira intenção disso, e o processo sofreu alguns atrasos na sua execução. Mas acho agora, que em termos de pensamento... Acho que em termos de pensamento, em termos de visão geral e perspectiva, acho que os objetivos estavam bem claros, e acho que é uma iniciativa que, com o andar do tempo, talvez devemos reativar, porque acho que o continente precisa disso.
John, vamos abrir aqui um parênteses. Eu sei que tu tens muitos dados estatísticos que depois podes, no final desta live, colocar em comentários só para que as pessoas tenham noção do que é que tem estado a acontecer e como tem estado a acontecer. Mas vamos lá baixar um pouco aqui para a nossa região. Diante de tudo isso, como é que tu tens estado a encarar a SADC, né? Aqui a nossa região da África Austral? Como é que tem estado a observar essas oportunidades econômicas e como é que ela própria tem estado a construir os pilares para a sua integração e para um desenvolvimento mais endógeno? Nós temos aqui mais de 200 milhões de consumidores e parece-me que os países aqui a nível da região lutam muito por si e há pouco cruzamento de capital e de desenvolvimento solidário, se quisermos. Como é que tu encaras a SADC? Eu acho... Bom, vamos olhar pela SADC. A minha opinião é a seguinte. Acho que é uma instituição que jogou e continua a jogar um papel fundamental naquilo que é a sua responsabilidade, naquilo que lhe cabe, com as limitações que tem. Primeiro, pode ser mais específico? Vamos ser. Primeiro, em definição de políticas, de quadros, de instrumentos para gerir, coordenar, facilitar o alinhamento. A SADC já elaborou e adotou vários instrumentos, protocolos, acordos, programas e planos, estratégias que definiam todas essas metas. Isto está definido e isto foi adotado, aprovado pelos Estados-membros. A SADC hoje tem, acho, 16 membros. Todos eles aprovaram todos esses documentos. Agora, perguntamos o seguinte: o processo de implementação destes instrumentos, isto é aplicável para a SADC, mas também para a União Africana, depende dos Estados. Os Estados têm que pegar nestes instrumentos, ratificá-los, por outras palavras, serem aprovados, submetê-los aos seus parlamentos, Assembleia Nacional, que depois de liberarem o assunto, né, ratificam para tornar estes instrumentos fazerem parte do regime jurídico nacional. Este é o primeiro passo. Se formos avaliar o número de instrumentos jurídicos, protocolos, acordos, programas que a SADC já aprovou e avaliarmos o número, a percentagem de cumprimento de todos estes instrumentos pelos países membros, vamos identificar aqui algumas lacunas. E este é o primeiro problema. A política internacional, regional e continental implica que o seguinte, que os instrumentos que não forem ratificados por um determinado número de países, de Estados-membros, não podem ser executados, a não ser que eles cumpram com esse determinado. Vamos dar o exemplo. A área de comércio livre da SADC, né? É dos assuntos mais discutidos, né? Foi ortogado, ratificado por vários países. A nível da SADC, houve 2 países que não tinham ratificado. Acredito que Angola ou já o fez ou está em curso de fazê-lo, né? Mas como Angola e a República Democrática do Congo eram os únicos que não tinham ratificado, isto implica que os outros países já, o acordo, a zona de comércio livre já entrou em força e continua a trabalhar. De facto, isso é que se tem manifestado, mas com algumas dificuldades. Porque a implementação daquilo que está definido neste protocolo da zona do comércio livre não está a ser devidamente cumprido por todos os países. Os países continuam a primar o seu regime jurídico nacional acima deste. E enquanto isto não acontecer, isso significa que se Angola tiver um produto que queira exportar, por exemplo, para a Zâmbia, mas a Zâmbia não tiver a cumprir 100% com aquilo que está plasmado na zona de comércio livre, no acordo, este produto será aplicado as multas, será aplicado os custos aduaneiros, os direitos aduaneiros com base na lei zambiana.
E é aí onde nós temos alguns problemas. Agora, vamos perceber o porquê. E eu quero tocar neste assunto porque acho que é preciso entendermos porquê. E eu pela experiência e análise que faço, entendo porquê. Cada um dos nossos países tem, em primeiro lugar, é responsável pelos seus cidadãos, pelo seu território, tem uma obrigação diante desses de tudo fazer para protegê-los, para criar emprego, criar oportunidades de negócio, prestar serviços de abastecimento de água, saúde, etc. E o país, ao analisar esse contexto, introduz uma série de medidas para dar resposta a estas necessidades. Agora, a integração regional, para que isso se torne uma realidade, é preciso que os países tenham em conta esta realidade e esta dinâmica e este contexto. Porque a Zâmbia quer desenvolver o seu país. A Zâmbia, e para desenvolver o seu país, criar emprego, tem que diversificar a sua economia, tem que industrializar, tem que desenvolver as infraestruturas, e este processo de desenvolvimento tem que transformar em oportunidades de emprego e negócios para zambianos. Agora, se eu quiser colaborar com Angola como Zâmbia, só o faço se esta parceria vai complementar tanto as minhas iniciativas, os meus programas, as minhas prioridades nacional, como vai permitir que eu, como Zâmbia, possa ter acesso a um mercado maior. Numa base de complementaridade e reciprocidade. O que é que isso quer dizer? Eu tenho usado muito este exemplo. Muitos países africanos dependem das receitas aduaneiras para o seu orçamento geral de Estado. Dependem primariamente, aqui a nível da SADC e a nível do continente, da exportação da matéria-prima, dos recursos naturais para arrecadar receitas, para arrecadar a moeda estrangeira, né? Eles dependem muito disso. Agora, ao facilitarmos e promovermos o intercâmbio comercial, diminuindo as taxas, os regimes aduaneiros, isto implica que cada país que recebia menos receita. Tem menos receita. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o que é que vai substituir esta queda de receitas? O que vai compensar isso é só se eu, ao reduzir as taxas aduaneiras, possa promover atividades por forma de criar oportunidades de industrialização, né? Empresas, fábricas, que vão dar mais emprego. Essas empresas vão pagar receitas ao Estado. Os funcionários que lá forem trabalhar também vão pagar, né, ao Estado. Vão comprar mais bens, mais serviços. E isto tudo vai fazer com que a economia cresça. Isto é que é preciso fazer. Mas para que nós possamos chegar a este nível, é preciso fazer um trabalho de casa. Um dos grandes problemas que estamos aqui a conversar, muito francamente, eu agradeço imenso por essa oportunidade. Um dos grandes problemas que eu noto que faz com que a África não consiga realizar esses objetivos é que nós não gostamos de fazer pesquisa. Achamos que é perca de tempo. Não gostamos de fazer estudos. Dependemos dos estudos do Banco Mundial, dependemos dos estudos do G8, dependemos dos estudos dos Estados Unidos, mas eu digo assim, a pesquisa, o resultado, as recomendações de pesquisa, meu amigo conhece muito bem, trabalhas nessas áreas, é influenciada pelo pesquisador. Eu vou recomendar aquilo que eu quero e vou à busca dos factos para justificar as minhas recomendações. Angola vive exatamente isso a nível da importação de bens alimentares. A principal consultora conseguiu induzir a Angola aos caminhos da importação barata e hoje temos aqui um tráfico de influência maluco, né? Portanto, estes são casos práticos. A pesquisa tem que ser feita por nós, tendo em conta os nossos interesses, as nossas realidades, o nosso contexto. É preciso fazer isso e as nossas necessidades. E eu acho que os países africanos devem concentrar isso. Não basta os acordos bilaterais, não basta os instrumentos regionais. O que é necessário fazer é transmitir, ou como é que vou dizer isso? Transformar isso em resultados concretos na prática. O que é que precisa? A nível de governos,
estes acordos estão assinados. A nível de governos, eu acho que há um alinhamento político e acho que há uma boa vontade. O que é que nos falta? Mobilizar o setor privado. Porque quem concretiza, quem implementa, quem financia, quem faz gestão, quem opera, quem dá o apoio técnico é o setor privado. Mesmo em projetos públicos, o setor privado é que tem a capacidade, o know-how para poder garantir a sustentabilidade dessas intervenções. Mas o que nós fizemos é, temos os acordos políticos e ficam aí nas gavetas, e o setor privado mal sabe dos acordos que os países, os Estados assinam. Isto cria lacunas, cria um gap, que no momento de realização não conseguimos dar continuidade. E acho que este é o problema que nos falta. E é preciso criar aqui capacidade técnica, equipas dedicadas para o efeito, porque até agora, a nível regional, o que temos notado é que aqueles oficiais que estão dedicados aos assuntos domésticos nacionais são os mesmos que devem também tratar de assuntos bilaterais e além fronteiras. E muitas vezes o seu tempo é consumido nos assuntos internos e não consegue dar devida atenção nas questões além fronteira e bilaterais. Isto cria alguns constrangimentos, principalmente no que tange à continuidade dos projetos. Por último, mas John, aqui, pronto, podes terminar o pensamento. Por último, é preciso também ter em conta, e estamos aqui a falar da SADC. Se formos a olhar realisticamente para a SADC, vamos olhar para a cadeia de projetos de infraestruturas regionais que foram apresentados à SADC por países, muitos deles foram executados. O corredor do Lubito é um deles. Sim. Né? Vamos olhar para o corredor do Lubito. Se olharmos a ligação da Namíbia para Angola, por exemplo, a nível da Namíbia, fez a extensão do seu caminho de ferro a 1 quilômetro da fronteira, mas a contrapartida da Angola para fazer junção com o caminho de ferro da Namíbia não se materializou, por vários motivos. Vamos olhar para o corredor norte-sul, que liga a República Democrática do Congo, da província de Alto Katanga, via Zâmbia, Botsuana, Zâmbia, até o porto de Durban e de Richards Bay. Algumas lacunas. Por quê? Porque as medidas, estamos a falar aqui de um corredor que quase cobre 4.000 quilômetros, que passa por 6, 7 países, mas cada um tem o seu caminho de ferro. Nem sequer há, digamos assim, alinhamento e coordenação no uso do material rolante que opera neste corredor. Por exemplo, um comboio sai de Durban até Zimbábue, tem que aguardar na fronteira até que o outro comboio chegar, atracar e mudarem as carruagens para dar continuidade. Isto causa sérios atrasos. Por quê? Porque as leis nacionais não estão a ser adequadas ao imperativo regional. Ok. E é preciso fazer isso, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista operacional, em termos de agendamento do horário, alinhamento do horário. Quando um chega, o outro está aí, leva, e vai e vem. Há constrangimento, por exemplo, naquilo que chamam de bonds, os valores que têm que ser pagos para se fazer a transição de um país para o outro, que aumenta o custo transacional, da transportação, e que, por sua vez, é transferido para o consumidor. Portanto, há todos esses aspectos práticos que ainda precisamos. Mas eu sou muito pragmático e gosto de pensar assim: as medidas só não são tomadas porque os governos ainda não foram convencidos dos benefícios, né, que advirão. Que essas parcerias, que essas parcerias vão produzir. Então, aos economistas, aos pesquisadores, às universidades e outros, os analistas, os políticos, como é que chamam os politólogos, como chamam aí em Angola, a análise deve passar ao além daquilo que é uma conversa de quintal. A análise deve ser profunda, devemos ir lá no fundo daquilo que é a realidade. Devemos entender o que é que faz com que esta pessoa, este país, reage dessa forma e qual é o incentivo que eu devo preparar para convencê-lo que esta medida lhe vai beneficiar. Porque a definição e implementação de políticas tem consequências positivas e negativas.
E um estadista, um homem de governo, sabe muito bem. Porque amanhã, quando não dar certo, vai se apontar o dedo a ela. Então, se as nossas análises não o convencem, cabe a nós, aqueles que fazem as análises, os que fazem os grandes comentários, apresentarem os factos, apresentarem os dados. E, Mas, John, infelizmente, aqui. Yeah. sim. Peço desculpas, mas aqui também não há um problema que é a agenda eleitoral, porque muitos estados, muitos chefes de governo, muitos governos, até percebem os benefícios, mas uma agenda de desenvolvimento aqui africana obriga planos estruturais de médio e longo prazo. Por exemplo, o corredor do Lubito está construído, se tanto, 4 anos, né? 4, 5 anos, mais ou menos. Mais. Mais do que isso. Terminou em 2011, 2012, exatamente. Mas acho que a inauguração foi em 2014 ou 2015, por aí. Por ali, exatamente. Sim. Mas os efeitos do corredor do Lubito só poderão ser vistos se tanto estamos a falar aí em 2025 e se o processo de diversificação da economia for concreto. Então, eu preciso de voto de 5 em 5 anos, então eu vou investir num corredor do Lubito que não vai produzir, não vou conseguir inaugurar na véspera eleitoral. Não há aqui também no exercício de governação essa vontade exagerada de se governar pelo voto? Este é um problema sério, que de facto, infelizmente, continua a influenciar a decisão de muitos. E acho que é algo que irá permanecer conosco durante muito tempo. Não tens formas de corrigir, porque a política faz-se demonstrando o trabalho. Isto é só ser realista. Um é o ideal, outro é a realidade. A política faz-se demonstrando o trabalho. E as pessoas muitas vezes olham pelo período que estão nas cadeiras e têm que mostrar trabalho. Esta é uma realidade. Mas ainda o mais grave para mim, é a continuidade, é a consistência na prossecução dos objetivos, de resultados. O que é que isso quer dizer? E vamos olhar aqui concretamente no corredor do Lubito. O corredor do Lubito, nesta lógica que acabas aqui de elucidar, foi desenvolvido nesta lógica para mostrar durante o período eleitoral que fizemos o trabalho. Devido a esta perspectiva, falhou. Né? Está no estado em que está. Por quê? Porque, e isto é o fator que tu mencionas aqui, é verdade. Por quê? Sim. Porque para tornar o corredor do Lubito comercialmente viável, tens que olhar primeiramente pelo mercado. O mercado é quem? Quem é que vai fazer uso do corredor do Lubito? Né? As negociações, pelo aquilo que eu soube e pela experiência que trago a esse respeito, o corredor deveria consultar as empresas mineiras operadoras no Congo e na Zâmbia. São eles os utentes. Eles é que vão pôr os minerais nos caminhos de ferro. Mas para que isso seja feito, uma empresa, por exemplo, como a empresa americana Ivanhoe, né? Tem que é uma das maiores operadoras de minas no Congo, e tem que perguntar assim: se eu fazer um contrato com os caminhos de ferro de Benguela, qual é a experiência e a capacidade operacional financeira que essa empresa traz que me garante eficiência na transportação do meu produto para os meus clientes, o meu destino? Não sei se estás a perceber. Se a Ivanhoe, a empresa operadora, não tiver essa garantia, não vai fazer o contrato com Angola. Ela precisa negociar com os caminhos de ferro de Benguela e dizer assim: eu preciso de carregar, transportar por dia X toneladas. Essas toneladas têm que chegar no porto dia X e têm que sair do porto nesse dia para chegar no meu cliente até lá. Porque o comércio mundial significa que se o fornecedor atrasar
no fornecimento do produto está sujeita, incorre penas. É Exatamente. penalizada. Então, todos esses elementos têm que ser considerados para além do político. Considerar o fator político é bom, sim. Mas se não considerarmos este fator, vamos assentar com elefantes, como chamamos em inglês, white elephants. Né? São projetos grandes, estruturantes, mas brancos que não produzem nada. Mas, John, aqui, mais do que pensamos, e nessa lógica que estás a abordar, remete-me aqui ao tema que também combinamos sobre parcerias bilaterais. Sim. Mais do que pensar grande, África, SADC, estas parcerias bilaterais não deveriam pelo menos dar os seus passos? Sei lá, antes de chegarmos à Zâmbia, nos relacionarmos com o Congo. E depois ser mais fácil nos relacionarmos com a Zâmbia. Por exemplo, Angola está com um projeto de privatizações e está pouco interessada em mobilizar o capital sul-africano. Quando, do ponto de vista da agenda produtiva a nível da África, tu tens a África do Sul que já está integrada na logística internacional dos produtos agrícolas e facilmente conseguiria até minimizar o custo de se investir na agricultura em Angola. Essas parcerias não deveriam ser mais claras, mais objetivas? Na sua opinião, o que é que achas que está a impedir, ou que impede este relacionamento entre países? Eu vou repetir uma coisa, José, a esse respeito. Para mim, tudo começa do conhecimento. Tudo começa da pesquisa. Tudo começa da investigação. Porque é ela que nos dá dados, é ela que nos dá factos. E com base nesses factos, tomamos decisão. Com base nesses factos, definimos prioridades. Definimos e elaboramos projetos, né? Fizemos isso e depois apresentamos. Mas, John, aqui, desculpa, em confidência, quantas vezes tu vieste para Angola com empresários sul-africanos? Quantos estudos foram publicados? Quantas bases de dados foram construídas para provar que, do ponto de vista do relacionamento econômico, África do Sul, Angola, África do Sul, os seus satélites, Namíbia, Botsuana, Lesoto, etc., e Angola, ganham muito mais numa parceria do que uma relação entre Angola e Brasil e Angola e Portugal, por exemplo. José, a sua pergunta é de facto ótima. A minha resposta é o seguinte, e volto a repetir, passa por estes três elementos. O que é preciso fazer não é mudar a estratégia, a fórmula, o modelo. O que é preciso fazer é mudar de pensamento e perspectiva. Né? Se formos a olhar, eu vou me explicar. E estamos aqui a falar de Angola, vamos olhar para Angola. O Japão, quando eu ainda estava na NEPAD, 2004, por aí, apresentou-nos uma proposta que foi com base no que nós chamávamos na altura Short Term Action Plan. Os países submeteram seus projetos prioritários à SADC, né? A SADC submeteu ao secretariado da NEPAD, nós fizemos a avaliação dos projetos e apresentamos carteiras a diferentes parceiros. O Japão identificou a nível de Angola o porto do Namíbia. Né? Fez os seus estudos sobre o porto do Namíbia. Pôs o estudo na gaveta. No momento próprio que o Japão tinha um financiamento e tudo alinhado para sair do papel para a realidade, foi para Angola, apresentou sua proposta e executou o programa. Há anos atrás, apareceu uma empresa japonesa, apareceu até uma empresa sul-africana que queria fazer parceria com a empresa japonesa que ganhou o concurso para a expansão do porto do Namíbia. E eu falo assim, o erro que nós cometemos como africanos, nós aceitamos quando o país ocidente, asiático, vem fazer esses estudos. Porque nem o deles, nem os Estados Unidos, vem só e dá o financiamento. Nenhum. Eles fazem estudo, vêm, recolhem dados, vão. Quando nós vermos o financiamento, é porque já foi avaliado, já cumpriu com todos os tics, né? E eles depois vêm o financiamento. Infelizmente, nós pensamos, muitas vezes, porque às vezes não temos essa experiência, não participamos
ao longo desta toda a cadeia. Só vimos a assinatura dos acordos e amanhã vimos os tratores e as enxadas, as pás a irem para o campo a produzirem. Não pensamos que a China estudou, fez o análise. A China foi ao Google, viu o que viu, veio a Angola, recolheu dados, mandou consultores, alguns oficiais, outros não oficiais, e com base naquilo, recolheu dados sobre as prioridades da Angola, com base naquilo apresentou as suas propostas. Agora, se eles trabalham nessa... E só para partilhar um aspecto fundamental. Durante o tempo que eu estava na NEPAD, nós conversávamos muitas vezes a nível multilateral, mas notamos e aprendi que a prossecução desses objetivos, a implementação de projetos, a negociação sobre projetos concretos era feito a nível bilateral. Então, o que é que a NEPAD era? Uma fonte de informação, uma fonte de dados. Porque uma das coisas que você faz no processo de due diligence, né? Você consulta vários autores e depois faz o cruzamento da informação para saber é real, não é real, quais são os riscos, usas aquilo para tomar a decisão financeira. É que todos eles fazem. Mas nós não nos demos a nós próprios esse tempo, esse espaço. Vamos passar para o concreto, para responder à questão que levantas. Falando do África do Sul, Angola, e acho que é aqui uma área que apresenta algumas oportunidades. A África do Sul importa 15 mil toneladas de farinha de mandioca, do Vietnã, da Ásia. Angola, Ghana, Angola está entre os maiores produtores de mandioca, farinha de mandioca do mundo. Sim, sim. Por que não importamos a farinha de mandioca da Angola para a África do Sul, para depois fazer servir de input, matéria-prima para os vários processos de produção, várias fábricas sul-africanas? Está aí um exemplo concreto. A questão é estudar o que a Angola pode fornecer, o que a África do Sul precisa, conceber o projeto, identificar os atores, as empresas que atuam no campo, trazer as empresas juntas, os governos olharem, fazerem os acordos políticos que permitem esta troca, este intercâmbio. Este é o trabalho que é preciso ser feito. O problema é, quando há uma conversa a nível empresarial e mesmo governo do Estado, nós queremos que um sul-africano venha com uma proposta pronta. Mas como ele vai conceber uma proposta pronta? A agricultura, para eu apresentar um projeto viável, conceber esse projeto, tem que fazer análise do solo. Será que quem diz eu tenho terreno, tenho 3 mil hectares, fez análise do solo para determinar que tipo de cultura que pode crescer lá? Será que ele fez análise do clima, do meio ambiente? Será que ele fez análise se há acesso à água? E se a água que passa pela sua fazenda é em volumes adequados para fazer a irrigação de uma fazenda de grande envergadura? Estas são questões práticas. E são questões que muitos de nós não temos a paciência de fazermos. Por quê? Porque não queremos investir a risco. Esperamos que o investidor venha e invista a risco para fazer estes estudos. O investidor não faz isso. Se ele fizer, então vai exigir 100% do projeto. Este é o primeiro ponto. Segunda oportunidade. A soja. A África do Sul importa. Tem um déficit de quase 1,5 milhão de toneladas de soja. De farinha. Para alimentar, promover a ração, né? Para a avicultura, né? Para a água precária. A África do Sul tem essa necessidade. O corredor do Lubito. E espero que os nossos colegas aqui do Ministério da Agricultura escutem isso. Sabem. O corredor do Lubito, aquele corredor todo que passa pelo Lubito, o Congo Democrático, a Zâmbia, vai até o corredor de Beira. Em Moçambique, é considerada das maiores zonas, das melhores, para a produção de cereais. O milho, o trigo, a soja, das maiores. Todo aquele corredor. Está todo ele infraestruturado. Se for a Moçambique, tem o corredor de Beira, tem o caminho de ferro, tem o porto. Se for a Zâmbia, o caminho de ferro passa por lá. Sei que há negociações entre a Zâmbia e a Angola para fazer a interligação do caminho de ferro de Benguela. Pelo Congo, mesmíssima coisa. Estas avaliações, estes estudos estão feitos. Agora é preciso buscar capacidade para conceber projetos. E como é que se faz conceber esse projeto? Vamos olhar para o seguinte. A África gasta na importação de cereais acima de 20 bilhões de dólares, 20 mil milhões de dólares. A África gasta na importação de hortícolas
né? Leguminosas e etc., à volta de 21 mil milhões de dólares. Gasta na importação de peixe, José. Peixe. 5 mil milhões de dólares. Isso faz sentido. Gasta na importação de produtos petrolíferos à volta de 100 mil milhões de dólares. Gasta na importação de serviços 5 mil milhões de dólares. Gasta na importação de recursos minerais 6 mil milhões de dólares. Com toda esta capacidade que tem. O potencial para substituição de fontes de abastecimento para a África de fora do país, do mundo global, substituí-lo por produtos feitos em Angola, made em Angola, o programa que o governo adotou, como é que chama? Feito em Angola. Não, tem feito em Angola, mas há um programa global para a substituição da importação. Prodese. Prodese. Uhum. O Prodese tem que ser concebido com base na demanda no continente africano. O Prodese tem que ser concebido olhando para o mercado africano e dizer assim, Angola, onde está posicionada estrategicamente, tem acesso para que mercados a nível da África? Tem para a África do Sul, tem para a Namíbia. Tem através do caminho de ferro para a Zâmbia, para o Congo. E se quiser, através da Zâmbia, para a Tanzânia. Tem acesso ao oeste, à Nigéria, ao Ghana e etc. Os grandes lagos. Os grandes lagos. Então vamos fazer análise da demanda de alguns produtos nesses países. Com base nisso, vamos identificar. E é isso que os Estados Unidos, a China fez com o seu programa BELT, que eles chamam o Belt and Road Initiative. Exatamente. Definiu as demandas e depois viu que tipo de infraestruturas é que eu vou criar, desenvolver para facilitar esse intercâmbio comercial. Um dos grandes problemas que a África tem é o índice de conectividade, de ligação, interligação, logístico. Extremamente fraco. Extremamente. Se olharmos para o setor marítimo, Durban pode atuar como hub, o grande porto que faz a transferência, etc. Mas às vezes o navio tem que ir para a Europa e depois voltar. Ou mesmo a nível aéreo. Sim. Então, tudo isto faz... Para ir para o Quênia, a gente primeiro tem que ir para a França, né? Tem que ir para a França. Já houve aquele tempo, ias para a França, voltava depois para o Senegal. Hoje ainda, de certo modo, continua. Houve grandes melhorias. Devemos reconhecer. Mas agora, todos esses aspectos devem-se ter em conta. Não é só definir a política, é preciso ver na realidade. E quando estivermos a falar, os custos são esses. O outro aspecto é o que se chama a economia de escala. Os nossos mercados individuais são muito pequenos para justificar os grandes investimentos em determinadas indústrias que requerem projetos de grande dimensão, né? E eu vou dar aqui alguns exemplos práticos sobre Angola. Durante o período que tive no Banco de Desenvolvimento Sul-Africano, DBSA, 2010 a 2014, onde eu era responsável pelo intercâmbio com Angola, e fizemos um estudo e identificamos alguns projetos estruturantes que até hoje continuam aí. Primeiro era o projeto ligado à indústria petroquímica, ligado ao LNG, no soio. Fizemos estudos, notamos que Angola pretendia criar uma indústria petroquímica, a produção de fertilizantes, do amônia, ureia, depois os plásticos e etc. Depois, nós já olhamos para aquele projeto, a primeira pergunta que fizemos, por que é que se determina a viabilidade de projetos? Fizemos a primeira pergunta foi, Angola, se implementar o projeto de produção de fertilizantes, o mercado de consumo de fertilizantes em Angola são X toneladas por ano, vai ser suficiente para alimentar e dar o off-take a este projeto? A pergunta é não. Então, se não, quais são as iniciativas de desenvolvimento agrícola que Angola tem? Identificamos, vimos o polo agroindustrial de Kapanda. Vimos os planos, visitamos o polo, fomos lá, olhamos para aquilo, vimos tudo bem. Depois identificamos, para o soio, uma das outras atividades é o uso do gás natural para alimentar indústrias
a nível, os utentes a nível residencial, comercial e industriais. Então era preciso fazer um estudo de Luanda, como o maior mercado, para ver quais são as indústrias a nível de Luanda que fazem o consumo ou poderiam fazer o consumo do Do gás gás. Uhum. para, então, justificar o investimento num gasoduto que poderia trazer o gás do Soio até Luanda. Uhum. E vimos aquilo, olhamos que havia o projeto que na altura, a nível de concepção da produção do manganês e do ferro, do Kisala-Ketungo. Depois viemos mais um pouco ao norte, o projeto do ferro mineral siderúrgico da Jamba Mineira, Uhum. Cacinga, né? Cacinga. E Uhum. então começamos a analisar qual é o volume de consumo de Kisala-Ketungo no futuro, qual é o volume de consumo, de uso de gás para produzir fertilizantes para alimentar o polo agroindustrial de Kapanda. Quais são outros produtos à volta, em termos de agricultura, que deveriam aumentar a demanda do uso de fertilizantes? Quais são outros projetos que iriam necessitar o uso de gás? Né, ao longo desta toda a cadeia, e depois identificamos que no projeto industrial da Luanda, da Angola, em 2009, constava nesta carteira, ou havia a intenção de se montar uma siderurgia de alumínio no Lubito. Sim. Né? No Lubito. Montando uma siderurgia de alumínio no Lubito, precisava necessariamente de uma fonte de alimentação de energia. Na altura, chegou à nossa atenção que havia uma empresa angolana, que ainda existe hoje, que estava a fazer um estudo sobre o aproveitamento hidroelétrico do rio Keve. Uhum. E eles partilharam isso conosco. Nós olhamos para aquilo e vimos, então, se temos esses aproveitamentos, que vai produzir à volta de 2.000 megawatts de energia, e temos aqui o empreendimento siderúrgico alumínio com potencial de criar outras indústrias, a Jussante e a Montante, fizemos este casamento porque o aproveitamento hidroelétrico ia fornecer 70% da sua produção energética ao empreendimento siderúrgico. Fizemos esse estudo todo, montamos propostas, mobilizamos empresas mineiras, da indústria petrolífera, agricultores e etc. Eu pessoalmente levei-lhes até Angola. Fomos a Kapanda, fomos a Lembro-me Soio, muito bem disso. fomos a todos esses lugares. A nossa lógica naquela altura era usar todos esses elementos para reforçar a cooperação econômica entre Angola e África do Sul. Porque acreditamos que Angola tinha competências, a África do Sul, em certas áreas que poderiam complementar Angola. Inclusive, trouxemos oficiais dos Ministérios da Agricultura, da Indústria, da Gesterra e outros. Trouxemos a África do Sul para mostrar na prática aquilo que pretendíamos fazer. Porque o projeto de gás que nós estamos a apresentar para alimentar as indústrias, as minas de Kisala-Ketungo e de Cacinga, e as siderurgias a elas associadas, e também a siderurgia de alumínio, eram exatamente projetos que nós temos aqui na África do Sul. Levamos a Sasolbeg, levamos a isso. O projeto de a siderurgia de alumínio em Moçambique está a ser alimentada por gás. Gás que a África do Sul, através da Sasol, fez o investimento em Moçambique, está a alimentar lá e está a alimentar a indústria petroquímica sul-africana. Lembrando que a África do Sul não tem petróleo, né? Não tem. Tem gás, tinha um pouco aí, está a acabar, está-se a fazer algumas pesquisas e traz o seu gás a partir de Moçambique para alimentar a indústria petroquímica, mineira e outros. A produção de vidros, de papéis, petroquímica. Portanto, há aí uma cadeia. E nós identificamos, eu até hoje tenho essa apresentação, vários projetos estruturantes, o que os ingleses chamam flagship projects, em Angola, que poderiam permitir uma maior interligação entre Angola e África do Sul, mas com impacto a nível regional, tanto no Congo, com a Zâmbia e outros países. Portanto, tudo isso requer trabalho, tudo isso requer continuidade e consistência na sua execução. A partir do momento que nós começamos a interferir e a parar o processo, então desencorajamos o investidor. E temos que entender que projetos desta natureza
levam mais do que 5, 6, 7 anos para saírem do papel até a prática. Um estudo de viabilidade sério de um projeto desta envergadura leva quase 2 anos ou 3. E nós tínhamos empresas que olharam. Houve uma empresa, por exemplo, que produz explosivos para alimentar a indústria mineira a nível internacional. Olhou para o sonho e disse: nós conseguimos montar uma fábrica para produzirmos explosivos lá e fornecer aos nossos clientes. O que é que nós estamos a olhar para a África do Sul? Nós temos aqui uma fábrica que produz ácido nítrico. E a nossa intenção, esta fábrica está a importar amônia a partir do Meio Oriente, do Dubai. E nós queríamos substituir o Dubai com Angola. Há tempos, a semana passada, eu fiz parte de um estudo, de uma apresentação da SADC. À altura da apresentação, falaste da SADC. Depois de sair da Angola em 2016, acho, aquele período que eu tive aí, regressei a trabalhar como consultor, fui contratado para trabalhar com a SADC na elaboração do plano diretor do gás da SADC. Né? E este projeto tem sido apresentado nas últimas 2 semanas aos Estados-membros e ao setor privado. E este projeto foi concebido numa base. Angola, e eu quero falar nisso porque Angola perdeu grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Hoje Angola estaria longe. Muitas das coisas que devíamos fazer, fazia-se muito cedo. Com a implementação do projeto da Angola LNG, Angola no início, vamos dizer até mesmo 2010, Angola era o único país na SADC que produzia o gás. A África do Sul tinha uma pequena parte e o petróleo. Hoje Moçambique vai receber 128 mil milhões de dólares em investimento na implantação de 2 plataformas de grande envergadura estruturantes de gás, de LNG, no norte do país. E hoje conseguimos notar que não é só Moçambique, de repente Namíbia, de repente mesmo a Zâmbia, o Zimbábue, por exemplo, o gás associado ao carvão, a África do Sul também, a Tanzânia. Todos estes países têm gás. Então a SADC olhou para isso e disse: temos que definir uma política de como é que vamos poder desenvolver a economia de gás, como é que vamos monetizar, transformar de potencial do recurso a dinheiro destes recursos naturais que a região detém. Concebemos o estudo, os termos de referência, eu depois saí, como sabes. Estou agora a trabalhar a nível do governo sul-africano como diretor-chefe responsável para a promoção da relação econômica bilateral entre a África do Sul e os países africanos. E neste âmbito indicou-se uma equipa. Este processo começou em 2017. O primeiro relatório de fase 1 só está a ser apresentado agora. Eu quero tocar nisso só para mostrar a paciência, o nível, a necessidade e a consistência que devemos ter. Só foi executado agora. Este projeto, e é aqui onde eu quero acentuar o meu ponto. Quando eles apresentaram uma proposta de um gasoduto que ia sair do Soio até para baixo para o sul, via Cassinga, etc., para entrar para a Namíbia. Este projeto, nós já tínhamos feito esse estudo em 2010. Este projeto constava da parte da carteira de projetos que nós queríamos apresentar às autoridades angolanas no âmbito de uma parceria estratégica Angola-África do Sul. Sim. Não foi para frente. Portanto, há uma parte aqui que abre só um parênteses que era importante tu terminares dizendo às pessoas que nos ouvem agora que os investidores todos que disseste a nível do Banco de Desenvolvimento Sul-Africano vieram para Angola numa conferência programada, pagaram hotel e no dia da conferência, por ordem superior, anularam a conferência. Era importante que dissesse isso, ou seja, gestores de grandes empresas, bancários e tudo, vieram para cá
para Nós, apresentarem esse conjunto de soluções e a conferência não saiu. e fomos além. Nós trouxemos empresas, como ele disse, uma delas é a Omia, que produz fertilizantes. A Omia tinha já na altura um armazém em Luanda, nessa perspectiva, mas com as dificuldades que enfrentaram, retiraram-se. Trouxemos a AEC, que produz fertilizantes. Trouxemos a E Products, que é uma empresa americana, que deveria fazer uma produção do gás hidrogênico a junçante. Trouxemos a Rio Tinto, né? Trouxemos a Rio Tinto. E a Rio Tinto é uma empresa mineira de grande envergadura internacional, que era para olhar para a siderurgia de alumínio. Trouxemos uma grande empresa também alemã, austríaca, que era no lado energético. Trouxemos instituições financeiras, privadas e do Estado. E agricultores. Fomos ao Soio, visitamos a fazenda Pungandongo, apresentamos propostas e fomos além. Assinamos acordos. Eu os tenho. Assinamos memorandos com Ministérios da Indústria para a execução dos projetos no Soio. Incluía nesta proposta polo industrial, que ia por si só agregar e congregar uma série de indústrias, a junçante e a montante, para transformar o Soio num grande centro petroquímico. John, diante de tudo isso e dessas decisões, é claro que eu acompanhei quase todas elas. Como é que tu olhas para a agenda de desenvolvimento do país? Como é que tu percebes quais seriam os caminhos para a solução dos problemas em Angola? Vou dizer o seguinte, e digo isso com toda a sinceridade. Quando eu juntei-me ao Banco de Desenvolvimento, uma das primeiras coisas que eu fiz, e é a forma que eu trabalho, eu disse, antes de irmos apresentar a proposta, vamos em primeiro lugar entender quais são os planos, quais são os programas, quais são os projetos, quais são as prioridades do governo. Vamos analisar em Angola quais são as oportunidades para a África do Sul. Com base nesse estudo, foi com base nesta avaliação, e eu lembro algumas individualidades com quem eu falei, muitos deles hoje são ministros, dirigentes no governo, com quem eu falei e aconselharam muito bem, deram conselhos muito bons. Eu, depois de recolher todos os outros dados, vi o plano de desenvolvimento 2012 até 2017 de Angola. Né? 2013, 2017. 2013 e 2017, vi o de 2011 e 2012. Fomos analisar a nível setorial os programas que tinham a nível da indústria, e vou dizer com toda a sinceridade, pela experiência que eu tinha na altura, e mesmo hoje, não havia muitos países em África que tinham aquele detalhe de pensamento e de planificação. Não havia. Muitos países em África só hoje começam a ter planos de desenvolvimento nacional e setoriais, provinciais. Angola já tinha na altura, e aquilo serviu como base de orientação para nós, para vermos como é que devíamos nos enquadrar. O problema é a execução, passar pela próxima fase. E eu acho, eu não vou, usaste aqui um termo que esqueci-me, não queria usar o mesmo termo. Eu acho que aquilo foi uma realidade, algo que aconteceu num outro contexto, na realidade da altura, por diversos motivos. Hoje começam alguns a sair de cima e entendemos porquê. Como, por exemplo, nós assinamos o acordo para o desenvolvimento de um projeto no Soio e a siderurgia de alumínio. De repente, ouvimos pela imprensa, não, também já foi assinado com o americano, com o japonês. Foi assinado com o americano para a siderurgia de alumínio. Mesmo assim, nós persistimos e dissemos, não, podemos complementar com os japoneses, mas não demos continuidade. Angola, em termos de concepção, em termos de pensamentos gerais, tem boas ideias, tem uma visão muito clara. Agora, Angola, durante os últimos anos, a forma de financiar o seu desenvolvimento foi com base no uso do petróleo como garantia, no uso da garantia soberana, né? O que significa que o Estado promete a quem tiver a investir que se o projeto não repor, eu como Estado reponho. Porque o financiamento de qualquer um projeto, e é preciso saber isso,
As receitas para repor um empréstimo de financiamento deve vir do próprio projeto. Se um projeto não consegue gerir receitas suficientes para pagar os 2 mil bilhões de dólares que é emprestado para construir o Lauca, este projeto não presta. Este projeto não presta. O Estado, se intervir e dar a sua garantia, é para baixar o custo de investimento. Não é para garantir o pagamento do investimento na totalidade. E Angola usou muito dessas práticas e hoje estão aí as consequências para pagarmos. Porque no momento em que as receitas baixam, você não tem como repor. Hoje, o índice de risco torna-se maior para qualquer investidor. Porque olha para aquilo e diz, Angola não tem a moeda estrangeira, tornou-se escassa, o Kwanza está desvalorizado, o meu Kwanza que está no banco já não vale o mesmo que era quando eu depositei no banco, perdeu o seu valor. E para qualquer investidor, e nós falamos muitas vezes que a política vem produzir para depois exportar, mas o investidor para produzir vai precisar gastar, e para um país como Angola tem que importar insumos. Tem que importar alguns insumos, há receitas para o efeito, a moeda estrangeira para fazer esse financiamento alimentar? Não. Então, quais são os modelos de gestão de risco que nós devemos introduzir para criar um ambiente muito mais favorável? Eu acho que são esses aspectos práticos e técnicos que Angola tem que pensar. Por outro lado, falaste do programa de privatização. Tive acesso, tenho uma equipa extremamente boa, jovem, tenho lidado com eles, já organizamos alguns eventos aqui. Uma equipa muito dinâmica, bastante competente a esse respeito. Agora, a minha opinião sobre esse assunto é o seguinte. Há duas opções. Vendemos os ativos, fizemos um concurso público, os privados concorrem, apresentam as suas propostas, pagam, por exemplo, 20 milhões de dólares num empreendimento onde o Estado gastou 200 milhões de dólares. O Estado perde, né? O Estado perde. E eu pergunto, é uma decisão mais sensata no momento? Talvez, tendo em conta o contexto em que o país se encontra. Talvez. Mas eu acho. Há uma segunda opção que deveria ser considerada, que era, em vez de vender o ativo, privatizá-lo na totalidade, era buscar um parceiro que entra e injeta algum capital para reativar os empreendimentos, para dinamizar os empreendimentos, desenvolvê-los até um certo patamar, onde eles se tornam autossuficientes e chegam à altura de repor os dividendos do Estado até um determinado número que for definido pelas partes. E quando atingir um patamar onde o governo agora acha, bom, avaliando o retorno que tive diretamente da minha participação como acionista num projeto, avaliando a contribuição que este projeto faz para os cofres do Estado em termos de impostos empresarial, em termos de impostos do pessoal e outras contribuições, o fomento de emprego social e econômico que ele vai fazendo, avaliando todo esse contexto. Este valor de 200 milhões de dólares que foram emprestados, embora de uma forma obscura, consideramos que houve um retorno de X% deste investimento. E a partir daí, dizer assim, agora vamos vender na totalidade. Aí o governo não sai a perder. Porque estes projetos, a entregarmos assim, de uma forma que parece-me fácil para o setor empresário, tens aqui dois equívocos. Será que este empresário tem capacidade para gerir? Olha, estás a tocar num ponto que eu disse ainda esta semana, que é, estamos a festejar os 31 mil milhões arrecadados da venda, como que se fosse um estágio de satisfação estanque,
quando, na verdade, a economia ganha quando esses ativos passam para verdadeira capacidade produtiva, porque o interesse é o quê? É matar as empresas? Ou é pensarmos no emprego, pensarmos na competitividade, pensarmos no alargamento da capacidade produtiva de bens e serviços? Parece-me que o Estado tem estado muito feliz com o que ganha e a ignorar a sequência, né, econômica da recuperação dos ativos. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu gosto sempre de ser justo e pela experiência, porque essas decisões não são sempre fáceis no contexto atual. O Estado precisa, de facto, a curto e médio prazo, arrecadar receitas de várias fontes. E é possível que identificou este processo como uma resposta a esta necessidade. Portanto, é preciso compreender isso. Mas isso não é uma atitude de curto prazo, John? É uma atitude de curto prazo. É uma atitude de curto prazo que poderá se tirar algum proveito e, do mesmo modo, poderá falhar. Porque a ideia é os ativos para serem vendidos estão a acabar. Sim. Mas a economia não está a crescer. Como é que vai depois sobreviver? O que é preciso fazer é aqueles empreendimentos que já foram privatizados, é preciso que o Estado, de uma forma muito direcionada e assertiva, deve monitorar. Espero que as condições, os termos de venda destes produtos, talvez desses empreendimentos, permitam que o Estado, caso elas não sejam devidamente aproveitados, permite que o Estado possa recorrer. Espero que haja isso a esse respeito. Acho que também, para sermos justos, a perspectiva foi sempre de buscar do melhor a nível internacional, incluindo a África do Sul. Infelizmente, a Covid-19 veio a interromper toda essa estratégia, porque é o seguinte: o investidor estrangeiro pode estar aqui fora, de longe, pode olhar pelas apresentações, participa em eventos, pode identificar algo pela documentação partilhada, que é bem elaborada e vê-se que foi feito por uma equipa de profissionais. Mas, infelizmente, para a tomada de decisão tem que ir ao campo. Sim. E com o fecho, o encerramento das fronteiras, esse aspecto foi impossibilitado. E por isso podemos estar aqui a ver hoje que não todos os concorrentes reúnem, possivelmente, não tenho acesso à lista, falo aqui de um modo geral, possam ter uma competência demonstrada e comprovada nestas matérias, mas o Estado vê-se comprometido em ter que dar continuidade ao processo, porque de facto há necessidades urgentes. E isto devemos entender. Agora, John, antes de continuares, permita-me só que lhe diga o seguinte: nós já passamos do nosso horário. Falar contigo é assim, tem desses defeitos, as coisas são muito boas. Eu tenho plena certeza que eu vou marcar uma segunda live consigo para falarmos especificamente do nosso país e da forma como ele pode tirar proveito da África, mas gostaria que terminasses o teu pensamento nessa lógica. Quais seriam, assim, de forma muito geral, quais seriam os caminhos, tendo em conta essa situação que nós estamos a viver agora? Quais seriam os passos? Em primeiro lugar, a decisão que sei que Angola tomou de aderir à zona de comércio tanto a nível continental e a nível regional, é de louvar. E acho que esse é um dos primeiros passos, porque acima de tudo o que Angola precisa é acesso ao mercados. E o acesso ao mercado é através desta via que vai ajudar a fazer com que Angola consiga também atrair investimento privado, tanto nacional e internacional, no seu território. Portanto, este é o primeiro passo. Segundo passo, é preciso que Angola consiga definir as rotas, os corredores de interligação regional, identificando os projetos infraestruturais prioritários que vão permitir e facilitar este intercâmbio. E através da implementação deste projeto, se for no caso Angola, África do Sul, por exemplo, a fazer a interligação Norte-Sul com o caminho de ferro da Namíbia, o caminho de ferro de Moçambique, aí que sejam empresas angolanas, namibianas e sul-africanas a financiar,
a concretizar e executar aquele projeto. Isso vai fazer com que a economia angolana possa também beneficiar das despesas que estes projetos vão incorrer. Segundo, era no setor agrícola. Terceiro, no caso. Terceiro, eu acho que Angola reúne algumas competências e estes projetos que foram executados à volta de todo o país, incluindo os CLODs, incluindo os projetos de agriculturas, agroindustriais que já foram implementados, todos estes reúnem condições para serem reativados rapidamente e permitir que Angola consiga, por exemplo, começar a exportar o arroz da Angola para a África do Sul. A África do Sul importa o seu arroz. Angola tem essas condições, tem projetos aí, precisa apanhar o pessoal certo, que consiga reativar, que consiga estabelecer relações com compradores, com o mercado, para facilitar o intercâmbio. Esta é a terceira. A quarta, energia. A quarta, o setor energético. A África do Sul depende muito do carvão. Há aqui tentativas de buscar energia a importar de outros países. Angola deve se posicionar para produzir, por exemplo, o projeto aqui no sul de Angola, esqueci-me o nome agora, mas poderei me aperceber disso. O projeto do sul de Angola de carvão? Hidroelétrico de Angola, okay. uma barragem que pode... da Matala? Não é da Matala, é um outro. Tem um nome em inglês. Caculo Cabaça. Não, Caculo Cabaça não. Sim, é o Bain. É o Bains, ou Bains, acho. É o Bains. De parceria entre Angola e Namíbia, é este, Angola, né? E Namíbia. Este é um dos projetos que os países podem. E a implementação de projetos de infraestrutura tem sempre a tendência de fomentar o emprego, a estimular o desenvolvimento econômico, facilitar o intercâmbio. E à volta desses projetos há sempre atividades econômicas e despesas que impulsionam o desenvolvimento, o crescimento econômico. Portanto, é preciso ter uma visão estratégica e muito direcionada. E eu acredito, para concluir, José, o desenvolvimento econômico não se faz com a execução de projetos isolados, né? Espalhar. Não. O desenvolvimento econômico faz-se com a designação de espaços geográficos estratégicos, cuja implementação de projetos estruturantes poderão depolitar, poderão estimular, incentivar e multiplicar o impacto além daquele espaço geográfico. Isto é a lógica que é preciso ter em mente, porque é assim que o mundo desenvolve. Então, os polos de desenvolvimento que Angola deve definir não deve ser por conveniência política, mas devem ser sustentados por uma base econômica, financeira, técnica, real, e que permitirá Angola começar a dar os seus passos rumo ao desenvolvimento sustentável. É isso que eu poderia dizer para concluir. Obrigado. John, há um teórico, Pirrux, né, que fala sobre indústrias motrizes e ele explica exatamente isso. A ideia de termos polos de desenvolvimento que são capazes de, por efeito multiplicador, gerarem o desenvolvimento das áreas periféricas. Eu fico muito feliz, John, por essa conversa. Já lá se vão 20 anos que pensamos país, rodando o país quando nem sequer estradas existiam. Passamos por caminhos que hoje ninguém é capaz de perceber. Várias horas de estrada a pensar país e a pensar desenvolvimento. E fico muito feliz porque hoje continuas a pensar exatamente da mesma forma. Apesar de mais de 30 anos fora de Angola, a viver na África do Sul, nunca deixaste de ser esse patriota que interessa, esse patriota que pensa país. Mesmo estando até a ser explorado mais pelo governo sul-africano do que pelo governo de Angola, tu consegues sempre redimensionar as tuas ações em favor do nosso país. Isso, para mim, é referência. Foi o meu primeiro patrão, John Rocha. E aprendi muito contigo. Aprendi muito contigo. Olha, grandes lembranças. Muito obrigado por seres esse cidadão africano de referência que inspira. E tenho plena certeza que para muitos foi para além das expectativas. Obrigado pelo convite. Obrigado. Só vou dizer uma coisa. Muito obrigado por mim e obrigado pelo convite. Só vou dizer uma coisa em conclusão. Eu sou um panafricanista de coração.
Eu acredito profundamente que uma parceria estratégica forte e real entre Angola e África do Sul tem o potencial e a capacidade de transformar essas duas economias e a região. O grande desafio para nós é como estruturá-lo, como tornar isso, tirar isso da ideia, do papel, para algo concreto. E naquilo que nós pudermos dar o nosso contributo, estaremos sempre disponíveis. Obrigado. Pensa nesse tema específico, relação África do Sul-Angola. Vai ser a nossa próxima live. Eu depois vou programar e avisar. Pode ser? Podemos fazê-lo sem problemas. Obrigado. Meu mano, muito obrigado. Abraço. Obrigado. Outro. Um abraço aos meninos. Estamos juntos. Obrigado. Foi assim a conversa com o John Rocha. Ele é assim, ele pensa país, pensa África e tem uma vasta experiência a nível das organizações africanas, regionais e do continente, para além de vasta experiência nos protocolos com as Nações Unidas. Nós discutimos quase todos os dias assuntos sobre a África e achei que deveríamos exteriorizar esse pensamento dele e fico feliz por todos quanto participaram e se sentiram interessados em assistir. Na próxima sexta-feira teremos aqui mais a nossa live às 16 horas. Aqueles que nos seguem, muito obrigado por tudo. Os vídeos têm sido depositados no YouTube. Agora temos um canal e fica muito mais fácil, é só procurarem por Josué Chilundulo. Aqueles que puderem subscrever, eu terei muito gosto. E vamos continuar a pensar país, pensar Angola, porque este é que é o caminho que nós desejamos. Chega de pensar curto prazo, chega de pensar na nossa barriga, chega de pensar no nosso eu e passarmos a pensar mais na geração da riqueza coletiva e do bem e no bem comum. Muito obrigado a todos, para bem do país e do mundo. Estamos juntos, paz e bem, e até a próxima sexta-feira às 16 horas.